Existe uma narrativa muito comum hoje. Respeite seus limites. Se estiver difícil, pare. Não se cobre tanto. Se não estiver confortável, talvez nem seja pra você. E na verdade, até existe um pouco de verdade nisso. Sim, todo mundo tem seus limites. Existem contextos abusivos. Existe exaustão legítima. E sim, autocuidado é essencial. Mas existe também um problema silencioso acontecendo que quase ninguém tá vendo. A verdade é que você começou a confundir desconforto com sobrecarga, cansaço com incapacidade. E toda vez que algo exige mais de você, você recua. Não porque não consegue, mas porque incomoda. E você não aprendeu a permanecer no incômodo. Fragilidade não é chorar, não é sentir medo, não é ficar insegura ou ter dúvida. Fragilidade é desistir no primeiro sinal de desconforto. É transformar qualquer tensão em isso não é pra mim. É abandonar o processo antes mesmo que ele tenha sequer tempo de te transformar. Entenda, o crescimento nunca foi e nunca será confortável. Eu sou a Mai e por aqui eu falo sobre hábitos, rotina e construção pessoal, mas principalmente sobre construir uma mentalidade forte o suficiente para sustentar aquilo que você decide fazer da sua vida. E sustentar é a palavra-chave aqui, porque começar é fácil. A empolgação sustenta o começo, mas é o desconforto que testa a sua decisão. Presta atenção nisso. Quando você começa algo novo, o seu cérebro automaticamente entra no modo de economia de energia, porque tudo que é novo exige um esforço mental. Você se sente lenta, incapaz, travada. E isso não é falta de capacidade, é adaptação. Mas o que você faz? Você interpreta essa fase inicial como prova de que você não nasceu para isso. Você começa uma rotina nova e no terceiro dia já pensa, eu não sou disciplinada. Você começa a treinar e sentir dor e fala, meu corpo não nasceu para isso. Você começa a estudar algo novo e se sente um pouco lenta e já pensa, eu não sou inteligente o suficiente. Percebe o padrão? Você começa a criar uma mentalidade fraca, uma autoimagem fraca, baseada na fase inicial de qualquer processo. E isso não é sensibilidade. Isso é imaturidade emocional. Porque maturidade é entender que o começo sempre vai ser mais difícil, mas permanecer mesmo assim. Agora eu quero deixar algo muito claro aqui. Ter mentalidade forte não é virar uma pessoa dura, não é ignorar o que sente, não é reprimir emoção, não é fingir que não dói. Entenda, resiliência não é ausência de emoção, é permanecer apesar de. Você pode estar com medo e continuar, pode estar insegura e continuar, pode estar cansada e continuar. Você pode se frustrar no meio do caminho e também continuar. Força não é sobre não sentir, é não permitir que o que você sente decida tudo por você. Porque hoje o seu estado emocional manda na sua vida. E por conta disso você nunca cria constância. E constância é o que cria resultado. Tem dia que você acorda animada, mas tem dias que você acorda desmotivada. Tem dia que você vai se sentir confiante, mas tem dia que você vai se sentir pequena. Se você só age quando está emocionalmente bem, você vive em picos. E picos não constroem transformação. Eles criam pequenas intensidades momentâneas. Mas transformação vem de repetição, de permanência, de estabilidade emocional. E eu quero te fazer aqui algumas perguntas bem diretas. Você já desistiu de algo porque ficou difícil rápido demais? Você já usou o argumento de eu preciso respeitar o meu tempo só porque não queria lidar com o desconforto? Já disse isso não é pra mim, quando na verdade era só o início ele te exigindo um pouquinho mais de esforço? Já parou no meio do processo só porque não estava mais se sentindo empolgada? Isso é humano. Mas se você permite que isso vire um padrão, isso acaba se tornando fragilidade. E fragilidade constante se torna instabilidade. Você começa muitas coisas, mas termina poucas. E isso vai minando a sua autoconfiança. Porque lá no fundo você começa a não confiar mais em si mesmo. E não confiar em si mesmo é uma das coisas mais perigosas que podem te acontecer. Porque quando você perde confiança na sua própria permanência, qualquer meta parece grande demais. Agora vamos então para a parte prática. Porque isso não é sobre virar uma pessoa rígida nem nada do tipo. É sobre fortalecer a sua permanência. E para isso existem 4 pontos que vão te ajudar a construir uma mentalidade forte, de forma saudável. A primeira delas é parar de interpretar o desconforto como uma ameaça. Entenda, desconforto não é sinônimo de perigo. Desenvolvimento dói, aprender dói, crescer dói. A pergunta que você precisa aprender a fazer é: está me machucando ou tá me desenvolvendo? Existe uma diferença enorme entre algo que te destrói e algo que te constrói, que te fortalece. Um ambiente abusivo ele machuca, mas treinar mesmo cansada te desenvolve. Estudar mesmo sem vontade te desenvolve. Persistir mesmo insegura te desenvolve. Nem todo incômodo é um sinal de que você precisa encontrar a primeira saída. Na maioria das vezes é só um sinal de crescimento. O segundo ponto é parar de dramatizar a dificuldade inicial. Você não é ruim, você só está aprendendo. E o aprendizado, ele exige repetição. O cérebro, ele aprende por exposição contínua. Ele não vai mudar na primeira tentativa. Mas aí você tenta uma vez, erra e já conclui. Eu não levo jeito. E isso não é falta de talento, é falta de repetição mesmo. E pra falar bem a verdade, você não é de açúcar. Você aguenta muito mais do que você imagina. Eu
Eu tenho certeza que você já passou por coisas muito mais difíceis do que acordar cedo, treinar ou estudar quando não tem vontade. Mas quando o desconforto ele é opcional, você recua. E talvez seja exatamente esse momento de você parar de agir como se fosse frágil demais para aguentar o desconforto. O terceiro ponto é reduzir o tamanho da meta sem abandonar o movimento. Aqui tá um erro muito comum. Você cria metas irreais, não consegue sustentar e então abandona tudo. Mas existe um caminho mais inteligente. Não consegue treinar 1 hora? Treina por 20 minutos. Não consegue acordar às 5? Acorda 30 minutos mais cedo. Não consegue estudar 2 horas? Faz ali blocos de 25 minutos. O movimento pequeno, sustentado, vale muito mais do que um esforço gigante interrompido. A fragilidade, ela cresce exatamente quando você interrompe sempre. A força, ela cresce quando você sustenta, mesmo que pequeno. Entenda, consistência mínima é superior àquela intensidade ocasional que você começa e depois para. O quarto ponto é construir evidências diárias. A autoimagem forte não nasce de motivação, nasce de evidência. Toda vez que você cumpre algo que decidiu, você envia um sinal para o seu cérebro. Eu sou alguém que sustenta. E a mente, ela acredita no que ela vê repetidamente. Não é repetir afirmações no espelho, é agir, é cumprir, é mostrar quem tá no controle, quem cumpre o que promete. E quanto mais evidências você acumula, mais forte a sua identidade e sua autoimagem se torna. Talvez você esteja aí esperando se tornar mais forte para agir. Mas força, como eu já disse lá no início, não aparece antes da ação. Ela aparece durante a permanência. Você não vira resiliente lendo sobre resiliência. Você vira resiliente permanecendo quando é desconfortável. E isso começa pequeno. Não é sobre aguentar tudo, não é sobre ignorar os seus limites, não é sobre romantizar o sofrimento. É sobre não se entregar no primeiro incômodo. Maturidade emocional é a capacidade de sentir, mas sem deixar que esse sentimento controle as suas decisões. É conseguir dizer, está difícil, e ainda assim continuar. Tô insegura, e ainda assim agir. Eu tô com medo, e ainda assim sustentar. Isso não te torna fria, te torna estável. E estabilidade constrói a mentalidade forte que você precisa para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então talvez você não precise ser mais forte. Você talvez só precise parar de se tratar como se fosse incapaz de aguentar o desconforto. Lembra, você é mais capaz do que imagina. Mas enquanto eu continuar se retirando no primeiro desconforto, no primeiro incômodo, nunca vai descobrir do que você realmente é capaz. Como eu disse lá no início do vídeo, mentalidade forte não é ausência de emoção, é permanecer apesar da emoção. E talvez a pergunta que você precisa se fazer hoje é: onde eu tô sendo fraca comigo e chamando isso de sensibilidade? Se esse vídeo te confrontou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu escolho permanecer. Curta esse vídeo para que ele alcance mais mulheres que também precisam desse conteúdo. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.